Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 4 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. Naquele tempo, João Batista estava de novo com 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Eles, a partir daquele momento, passaram a seguir Jesus. Olhando para trás, Jesus percebeu que eles estavam caminhando e disse: O que procurais? Eles perguntaram: Mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde e vede. Eles foram, viram onde Jesus morava e permaneceram com ele. Era mais ou menos umas 4 horas da tarde, quando eles o seguiram. Um deles era André, irmão de Simão. No outro dia, André foi até o seu irmão Simão, Pedro, e disse-lhe: Encontramos o Messias, que é o Cristo. E André conduziu Pedro até Jesus. Jesus fixou os olhos em Pedro e disse: Simão, filho de Jonas, a partir de hoje tu serás Cefas, que significa pedra. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos ainda no clima natalino. E ainda na primeira leitura nós continuamos a refletir sobre a primeira carta de São João. E hoje ele vai falar sobre uma identidade profunda de nosso Deus, que é a justiça. E porque ele é justo, os seus filhos e filhas também devem viver na justiça. E João vai recordar: aquele que é filho de Deus, ele não comete a injustiça. Ele pratica a justiça e busca não pecar, porque Deus não peca e Deus não é injusto. O diabo é que gosta da injustiça e o diabo é que gosta do pecado. Por isso, aqueles que se deixam conduzir e pastorear pela injustiça e pelo pecado são filhos do diabo. Mas os filhos de Deus, eles lutam. Eles lutam para praticar a justiça e evitar o pecado. Praticar a justiça e amar o irmão. São 2 princípios que João Evangelista vai dizer para nós nesta primeira carta de hoje. Levar uma vida de acordo com a filiação divina. Darmos testemunhos daquele que é o justo e daquele que não peca. Por isso, então, agora no nosso Evangelho, nós vamos encontrar uma literatura vocacional. E esse evento deve ter sido muito significativo na vida de André e do outro discípulo, porque eles marcaram até a hora. Era mais ou menos às 4 horas da tarde. João Batista está novamente com seus discípulos. E quando ele enxerga Jesus, ele novamente vai dizer: Eis o Cordeiro de Deus. João não comunica uma ideia sobre Jesus. João não comunica uma doutrina sobre Jesus. Mas João comunica aos seus discípulos uma convicção profunda. Uma convicção profunda. Uma verdade profunda que tomou conta do seu coração e tomou conta da sua alma. Porque isso é promoção vocacional. A promoção vocacional não significa dar cursos. Mas a promoção vocacional significa transmitir experiências, comunicar convicções profundas. Por isso João vai dizer então aos seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir daquele momento, aqueles discípulos deixaram de seguir João e foram atrás de Jesus. João não ficou enciumado. João não ficou diminuído, porque os discípulos deixaram de segui-lo e foram atrás de Jesus, porque a missão de João é apresentar o Salvador. A missão de João é ser um arauto, é ser um precursor, para que Jesus é que fosse seguido. Então, João é um meio.
um meio para que as pessoas possam conhecer a verdade de Jesus. E João é um instrumento para comunicar, mas para isso ele precisava de convicções profundas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir desse momento, os discípulos deixam de segui-lo e vão atrás de Jesus. Jesus, olhando para trás, percebe então que os dois discípulos estão seguindo e ele pergunta: o que procuras? O que é que você procura na vida? Ao que vocês estão procurando? E eles perguntam também: mestre, onde moras? Jesus não vai dizer somente o endereço. Jesus não vai dizer moro em tal lugar, mas Jesus vai dizer: vinde e vede. Porque toda vocação nasce do ir até Jesus e do ver, da experiência pessoal. É a experiência pessoal que faz nascer a fé no coração de alguém e não as ideias, não os discursos, mas a experiência pessoal. Eles foram naquele dia, então, viram onde Jesus estava e permaneceram com ele. Permanecer com Jesus é o grande desafio da minha vida e é o grande desafio da sua vida também. É só vocês prestarem bem atenção nessa alegoria. Quando a gente coloca um cartaz, todo mundo que chega olha aquele cartaz porque ele chama atenção, ou é belo ou é feio. Mas com o tempo, aquele cartaz que fica ali muito tempo, ele fica invisível porque as pessoas se acostumaram com ele. Ele passou a fazer parte daquele cenário, de tal modo que as pessoas não o enxergam mais. Assim o poço vai secando. E quando o poço seca, quando nós estamos falando de poço, uma alegoria de imagens que nós queremos dizer de afeição, de respeito, de encantamento. Porque quando essa afeição, quando esse encantamento acaba, seca e diminui, nós não passamos mais a enxergar Jesus. Nós não passamos mais a permanecer com Ele. Às vezes podemos permanecer no caminho somente em busca de satisfações imediatas, de necessidades básicas, mas não conseguimos mais perceber a presença do Senhor e nem sentir aquela sensação significativa que os discípulos puderam guardar. Foi num dia, às 4 da tarde. Eles foram onde Jesus morava, viram onde ele morava e permaneceram com ele. Permanecer com Jesus é o grande desafio dos consagrados. Permanecer com Jesus é o grande desafio dos sacerdotes. Permanecer com Jesus é o grande desafio dos casais e de todos os vocacionados. Porque, caso contrário, nós iremos andar atrás dele. Volto a repetir, somente para satisfazer necessidades imediatas, necessidades básicas, mas não por convicção do coração, não por convicção profunda. E quando isso acontece, nós não conseguimos mais fazer promoção vocacional. Nós vamos ter que usar persuasões humanas, vamos ter que utilizar folder, vamos ter que convencer a pessoa, não pelo testemunho de vida, não pela convicção profunda que cada um de nós carregamos, mas somente por objetos externos. Assim que permaneceram então com Jesus, André foi até o seu irmão Simão e disse a ele: nós encontramos o Messias, o Cristo. Ele fala da sua experiência pessoal, ele fala do seu encontro. E isso foi tão contagiante e tão poderoso que ele conseguiu levar Pedro, conduzir Pedro até a presença de Jesus. Jesus olhou, fixou os olhos em Simão e disse: Simão, filho de Jonas, a partir de hoje tu serás Cefas, tu serás uma nova criatura, porque encontraste com o Senhor. Precisa fazer de mim uma nova criatura. Precisa fazer de você uma nova criatura. De tal modo que este evento de encontro com Jesus fica um marco divisor na vida de todos nós, de uma vida antes de Jesus e de uma vida após o encontro com Jesus. Mas o desafio continua, permanecer com Jesus. Porque o segmento cristão é uma batalha espiritual cotidiana, para que eu e você não venhamos perder a capacidade de sentirmos a presença de Jesus.
Logo mais às 18 horas eu estarei celebrando aqui na Basílica de São Sebastião dos Capuchinhos, na Tijuca, Rio de Janeiro. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Nossa Mãe Santa Clara, rogai por nós. Paz e bem.